Good day, mate. How you going? G'day, mate. How you going? Good, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e depois que eu voltei eu comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, exatamente por isso. E tenho trazido aqui algumas informações sobre a Austrália, algumas coisas que eu passei por lá, experiências, curiosidades, notícias, várias coisas sempre em torno da Austrália. E hoje eu queria trazer 10 animais que são típicos da Austrália. Que a Austrália é muito conhecida, né, por causa deles. Ou talvez ela não seja tão conhecida assim e você vai ficar conhecendo agora, né? Então, eu peguei esse vídeo, foi uma ideia de um australiano. Anyway, I'm Pete, this is Aussie English. Que fez um vídeo sobre esses animais e ele inclui a pronúncia do nome desses animais, como o australiano pronuncia. O que acontece é que aqui, nós brasileiros, pronunciamos mais ou menos do jeito certo, né? Já sabemos o nome desses animais do jeito certo, então não tem muito problema, mas tem alguns que não, e eu acho que o que é interessante também, que vem de informação com esse vídeo, são, assim, esses animais que tem lá na Austrália, que são típicos da Austrália, são 10 animais, tem alguns mais conhecidos, tem outros que não são tão conhecidos, alguns eu já fiz vídeo aqui, alguns eu não fiz ainda, e então é interessante conhecer. Eu trouxe também, vou colocar aqui junto fotos que eu tirei, fotos que eu achei na internet e alguns videozinhos também com esses animais. Um outro animal que também é típico na Austrália se chama, em português ele se chama wombat. Em inglês se chama wombat. E então a escrita é como está aqui e se fala wombat. Ou wombat. 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 Really, they would be better named as, ground koalas or maybe tunnel koalas or something because they live in burrows in the ground. Wombat. Wombat. Have you guys seen any wombats? Dá uma puxadinha nesse T que normalmente o australiano não dá, né? O australiano com certeza típico ali no dia a dia fala wombat. E ele ele cava túneis, né? A qualidade dele é que ser um exímio escavador, ele cava buracos assim muito grandes e ele é de um tamanho bem grande, né? Ele é muito grande. Essa foto que eu coloquei aqui, com esse tanque de água, eu tirei lá no zoológico, né? E aí tem também a foto dele no colo de uma pessoa, então dá para ver o tamanho dele. Ele é bem grande mesmo e ele é considerado um koala de solo, porque os koalas mesmo vivem em cima das árvores, né? Eles estão sempre nas árvores, eles às vezes descem das árvores, às vezes eles atravessam ruas e tal, mas é sempre procurando alguma coisa para comer e tal, mas a vida deles é em cima das árvores. E já o wombat, não. O wombat, ele vive no solo, mas ele tem bem parecido com o koala, tem muitas características do koala. Did you know there's an animal that can defend itself just by shaking its butt? And believe it or not, almost nothing wants to mess with it.
It's the wombat. Now, wombats look pretty harmless. Short legs, round body, kind of like a walking potato. But if something like a dingo starts chasing one, the wombat doesn't try to fight out in the open. It runs straight into its burrow, and then it does something weird. It turns around and blocks the entrance with its butt. But that's not just any butt. A wombat's backside is basically armor. Thick cartilage, tough skin, and solid bone. So when a predator tries to bite it, there's really nothing to grab onto. And if the predator keeps trying, the wombat will literally shake and shove its bum backward, pinning the attacker against the tunnel walls. Imagine chasing something into a tunnel, and the last thing you see is an armored butt coming at your face. So in the case of the wombat, the bigger the butt, the better. What would you do if you saw a wombat shaking its butt at you? Look, let me tell you. Girl, you my little boo thing. So I don't give a hoot what you do say, girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Put a little gold in the teeth and the fit good, so I took the doors out the Jeep, okay. I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get to know you, at least don't take my talking to you around. I can keep it chill like the Soviet blonde. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend and you got the wrong song, baby girl, what's good? What's with ya? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no picture. You on me, go figure. To the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. You my little boo thing. So I don't give a hoot what you do say, girl, I know. You a little too. O outro animal, o quarto, é um animal que aqui em português eu também achei como equidna, né? Assim, se escreve equidna, como eu vou colocar aqui. Mas em inglês se escreve assim. E em inglês se pronuncia Echidna. Echidna. O nosso amigo também vai aqui, vou colocar ele dando a pronúncia na Austrália, né? Echidna. 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 So echidnas are covered in spines. They also burrow, and if they are attacked by a predator, they dig their little feet into the ground, push their spikes out, and they are really hard to sort of flip over and get to, you know, the soft, chewy center, right? If these animals were trying to kill echidnas, they're going to have a bad time, usually. Echidna. And you know what these guys eat? Ants and termites. Thousands of them. Every single day, they eat thousands of ants and termites, echidnas. E o que acontece? O echidna, ele é também, assim como o ornitorrinco, que eu já fiz um vídeo a semana passada, ele é um mamífero que bota ovos. Ele é bem parecido com o ornitorrinco, né? Não é parecido fisicamente, né? Mas ele tem várias características do ornitorrinco. Ele é inclusive parente do ornitorrinco no DNA e tudo mais. E ele então é considerado um ornitorrinco de solo, porque o ornitorrinco vive na água, né? E ele vive no solo. E ele come formigas e ele come cupins também, como o tamanduá. Então, por isso que ele tem esse nariz aí bem comprido, né? Para ele conseguir furar aquelas moitas de cupins ou os formigueiros. E aí ele consegue comer esses insetos. Mas ele também, assim como o ornitorrinco, ele é um animal, é um mamífero que bota ovo e ele tem esses espinhos aí que quando alguém, que ele se sente ameaçado, então ele abre esses espinhos e aí ninguém consegue pegar, né, porque machuca e é incômodo, né?
Não tenho certeza se esses espinhos são venenosos. Provavelmente não. Mas também é uma ideia deixar um vídeo no futuro, né? Did you know the echidna is one of the strangest animals on Earth? It looks like a hedgehog, but it's actually a mammal that lays eggs. Found only in Australia and New Guinea, this little creature has survived for over 20 million years, almost unchanged. Its body is covered with sharp spines for protection, and it uses a long, sticky tongue to catch ants and termites. But here's the most amazing part. After the mother lays her egg, she carries it in a pouch until it hatches. The baby, called a puggle, stays close until it's strong enough to dig its own burrow. The echidna doesn't have teeth, it doesn't make much sound, and it lives quietly, hiding in the earth like a small ancient guardian. It may be tiny, but it carries a story older than time itself. I'd love to know from you in the comments below, which of these animals is your favorite animal? Which of these animals do you like the most? Então é isso por enquanto. Beijão. Bye bye. Obrigada por assistir. Bye bye.